Seu bebê tá chorando muito e parece que nada do que você faz funciona, ou então você nem sabe por onde começar para ajudar esse bebê a se acalmar. Hoje eu vou te ensinar uma técnica muito simples que pode te ajudar nesses momentos de desespero. Eu sou a doutora Carolina, médica pediatra, e aqui no meu canal eu ajudo mamães de primeira viagem a estarem preparadas desde a gestação até os primeiros 2 anos de vida do bebê, sempre com muito amor e também com muita ciência. Então já se inscreve aqui para não perder nenhuma informação desse universo da maternidade. Hoje a gente vai conversar sobre a técnica dos 5 S's. E apesar de ter um nome assim meio misterioso, é uma coisa que a gente faz naturalmente, vocês vão ver no final. É uma técnica que ela foi desenvolvida por um médico chamado Harvey Karp e são 5 passos super simples para tentar acalmar o seu bebê. E por que essa técnica funciona? Porque no fim, todos esses passos, eles vão acabar recriando o ambiente que o seu nenê viveu por 9 meses. Então, o ambiente do útero. Os bebês, principalmente os recém-nascidos, eles vêm, de ter ficado aí 9 meses dentro do útero e eles estão nessa fase da esterogestação, que é uma fase que eles ainda estão se adaptando a esse novo mundo. Então, tudo que acontece aqui, por exemplo, luz, barulho, sentir frio, sentir calor, é novidade para esse nenê. Ele não sentia tudo isso enquanto ele estava lá naquele ambiente perfeito do útero. E aí tudo que é novidade acaba por deixar ele um pouco mais estressado, um pouco mais assustado. Quando a gente tenta recriar esse ambiente do útero, esse ambiente que ele estava acostumado a viver, que traz segurança para ele instantaneamente se acalma, porque foi o que eu falei, traz segurança para ele, relembra tudo que ele estava vivendo até agora. Então essa técnica, apesar de ter esse nome de 5 S's, porque na medicina a gente gosta de dar nome para tudo, teoria para tudo, vocês vão ver que no fim ela faz total sentido, porque ela simplesmente recria esse ambiente que ele vivia, que é o ambiente do útero. Então vamos à técnica dos 5 S's, aos 5 passos. A técnica ela se chama 5 S's porque justamente cada passo do inglês, a palavra ela começa com a letra S. Então, para explicar para vocês, eu vou precisar falar a palavra em inglês e em seguida eu já explico a tradução. Então, são 5 S's para acalmar esse nenê. O primeiro é o swaddle, que é deixar esse nenê todo enroladinho, bem apertadinho. O segundo é side, que é deixar esse bebê de lado. O terceiro é o S de shush, que é fazer um barulho, como se fosse um shush mesmo, um barulho shh, shh, shh. O quarto S é de swing, que em português é balançar, e o quinto e último S é o suck, que é de sugar. Agora a gente vai falar de cada um deles separadamente, enquanto eu vou mostrando para vocês como aplicar o passo a passo. Então, para demonstrar para vocês os 5 passos da técnica dos 5 S's, eu trouxe aqui a minha modelo, que sempre me acompanha nas aulas. Inclusive, ela já tá no primeiro S, que é o de swaddle, que é deixar o nenê todo enroladinho, todo envelopado. Você pode fazer isso com um coeiro, com um paninho, ou existem também os swaddles, que são os sacos de dormir, que você pode comprar ali prontinho. Você só coloca o nenê dentro e aí ele tem um velcro para fechar, que é uma opção super interessante porque é um pouquinho mais prática, né? Mas se você procurar na internet como fazer o charutinho do bebê com o coeiro, também é muito simples e tudo que você precisa é um pano que seja um pouquinho mais respirável, né? Para o nenê não ficar também muito quente aqui dentro. Então, o primeiro passo, o primeiro S é esse de deixar o bebê todo enroladinho. E por que isso recria o ambiente do útero? Porque no útero, esse nenê, ele ficava apertado o tempo todo, ele não tinha todo esse espaço disponível. Ele estava sempre com os bracinhos fechadinhos e a parede do útero já estava aqui, ó, do ladinho dele. Então, toda vez que a gente enrola o nenê nesse coeiro, nesse paninho, ele fica com os braços mais restritos, ele fica mais apertadinho. E isso traz toda essa sensação de aconchego que ele sentia, que ele passou aí 9 meses dentro do útero. Então, ó, aqui meu nenê tá todo apertadinho. Ai, não gostou muito. E um muito importante dessa parte de deixar o bebê
todo enrolado, é deixar a parte do quadril um pouco mais solta. Então a gente quer aqui prender os braços, mas a parte do quadril precisa ficar um pouquinho mais folgada. Então o primeiro passo é deixar o bebê enroladinho. O segundo passo vai ser o de side, que é deixar o bebê de lado. Então, nessa posição de ladinho, por que ela é importante? Principalmente porque quando você deixa o seu neném assim, você tá no contato pele a pele com você. E também é uma posição que a barriguinha dele, o abdômen dele fica em contato com você. E isso cria uma pressão que ajuda, principalmente quando eles estão com cólica, porque faz uma pressão na barriguinha. Então, deixou de lado do side, a gente vai pro terceiro S, pro terceiro passo, que é o passo do shush. Então, o que você vai fazer no shush é fazer um ruído branco no ouvido do nenê. Por quê? Doutora, quando ele estava no útero era tudo silêncio. Não, na verdade não era. Pro nenê que estava dentro do útero, ele estava o tempo todo ouvindo os batimentos do coração da mamãe, o seu batimento. E como que é esse som para quem tá dentro do útero? Ele é mais ou menos assim, ó. Shh, shh, shh. Então você vai recriar esse barulho no ouvidinho do seu neném. Não precisa gritar, né? É baixinho, mas você vai fazer, ó. Shh, 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 shh. E qual que é o quarto passo? O quarto S é o de swing, de balançar. Então você vai suavemente balançar esse nenê. E por que a gente vai balançar? Por que isso recria o ambiente do útero? Porque quando ele tava lá dentro do útero, ele tava dentro de um líquido, né? Então toda vez que você se movia, que você andava, ele estava boiando. Então ele estava se mexendo o tempo todo. Ele nunca ficava parado, a não ser quando você estava dormindo quietinha. Mas a maior parte do tempo ele estava flutuando nesse líquido. Então você vai balançar esse nenê. E por último, o quinto passo, o quinto S, é o S de suck, que é o de sugar. E aí você pode estimular colocando o bebê no peito, ou então colocar a mãozinha dele aqui na boca, o dedinho para ele sugar. Porque o nenê, desde de dentro do útero, ele já tinha esse movimento de sucção. Então, muitas vezes no ultrassom, você pega esse nenê e ele tá lá chupando o dedinho, porque ele é um movimento muito primitivo e ele ajuda muito nessa autorregulação, no bebê se acalmar. Então, sempre colocar o bebê pra sugar, sempre vai ajudar ele a se acalmar. Então, juntando tudo isso, você vai deixar o bebê bem apertadinho. Se você não quiser colocar ele no coeiro, você pode só deixar ele restrito aqui no seu abraçar. Deixar o bebê apertadinho, de ladinho. Você vai fazer o ruído branco enquanto balança e enquanto coloca ele para sugar. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Se você for parar para pensar, muitas mães, mas principalmente muitas avós, fazem isso sem nem pensar, sem nem saber que existe uma técnica por trás chamada técnica dos 5 S's. Porque ao longo da nossa vida, a gente percebe que o bebê ele se acalma quando a gente faz esse movimento todo. Então, foi só na medicina, como eu falei, a gente tem muita teoria, a gente tem muito nome, a gente precisa dar nome para as coisas para a gente poder ensinar as pessoas. Mas se você for pensar, é realmente algo muito intuitivo. A ordem que você faz a técnica, ela não é tão importante. Então, você não precisa primeiro enrolar para depois colocar de lado. Você vê que no fim você faz tudo de uma vez. É só colocar o nenê bem apertadinho, de ladinho, fazendo shush e balançando até ele se acalmar. E vocês vão ver que ajuda muito. Essa técnica ela é muito útil para quando seu bebê tá chorando muito, ou às vezes ele não tá chorando, mas você percebe que ele tá incomodado, tá agitado, ou às vezes tá até com cólica. Você vai ver, como eu falei, você vai acabar fazendo naturalmente várias vezes aí ao longo do dia e ela realmente ajuda, ela realmente acalma o seu bebê. É lógico que se seu bebê tá chorando porque ele está com fome, isso só vai resolver quando você der, né, alimento para ele. Mas às vezes o bebê, ele tá tão nervoso de fome ou de sono ou de qualquer outra coisa que ele nem consegue dormir, ele nem consegue pegar no peito. Então você pode utilizar essa técnica um pouquinho antes só para acalmar ele e aí depois que ele tá calmo que você vai dar continuidade aí para tentar suprir a necessidade dele nesse momento, porque se você não fizer isso, ele vai voltar a chorar daqui 5 minutos. Se esse vídeo te ajudou, então já deixa o seu like, compartilha e não esquece de se inscrever no canal para mais recomendações como essa. Eu espero ter ajudado.